Lula Lelé visitou 26 cidades para apoiar candidatos do PT ou aliados da sigla. No entanto, apenas 4 foram eleitos prefeitos, quase todos em eleições apertadas. Os partidos de centro e de direita foram os grandes vencedores das eleições de 2024. Segundo o levantamento feito pelo portal Poder 360, o PSD de Gilberto Kassab, o MDB de Baleia Rossi e o PL de Valdemar Costa Neto levaram a melhor em 8 critérios analisados. O PSD de Kassab foi o que mais teve prefeitos eleitos, 89 no total. PSD e MDB foram 891. Porque no TP faltou um. Olha que sensacional. De 89 para 891. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para dar a informação correta. Que eu fico falando aqui, eu vou te dar a informação correta para você ganhar o debate. Eu falo uma groselha dessa para você. Pronto. Então, vamos lá. O PSD foi o que mais teve prefeitos eleitos. 891 no total. É coisa, hein? PSD e MDB foram as siglas que mais tiveram prefeitos em capitais. 5 cada uma. O MDB lidera entre os eleitores governados, com 27,9 milhões. O PL lidera a estatística de prefeitos eleitos no G103, que é o grupo das 103 cidades com mais de 200 mil eleitores no Brasil, com 16 prefeitos. O PL também foi quem mais recebeu votos para prefeito, com 15,7 milhões no total. O MDB é quem mais teve vice-prefeitos eleitos, com 813, e também vereadores, com 8.050. Em votos recebidos para vereadores, o MDB também liderou com 11,2 milhões. Já o PT, partido do presidente Lula Lelé, conseguiu eleger apenas 4 prefeitos no estado de São Paulo. Ficou de 4 em São Paulo, das 144 cidades onde teve candidatos. Além disso, a sigla quase não tem mais prefeituras em seu berço político, que é a região da Grande São Paulo, e manteve apenas o comando de Mauá. Em âmbito nacional, Lula Lelé visitou 26 cidades para apoiar candidatos do PT ou aliados da sigla. No entanto, apenas 4 foram eleitos prefeitos, quase todos em eleições apertadas. É isso aí, quem pega o gancho primeiro? Roda o gancho. Vou pegar, peguei. Eita. Vivi, vamos lá, começando com a esquerda. Tá claro, as pessoas não votam no PT, as pessoas votam-se muito no Lula. E o Lula não transfere voto. O dia que o Lula se aposentar da política, o PT vai desaparecer. Eu ouço muito que o Lula ele não é muito de transferir, né? Ele é mais de pegar. Não é? De tomar. Não é? Mais de tomar. Segundo ponto, Centrão foi o grande vencedor. Quem comanda o orçamento secreto no Congresso? O Centrão. Para onde vai o dinheiro? Para as prefeituras. Não é coincidência. Terceiro ponto, vitória de Nunes aqui em São Paulo, com o apoio do PL. Não era exatamente o candidato que o Bolsonaro queria apoiar, mas por trás disso está o embrião de 2026. Qual é a ideia? Temos aqui em São Paulo o Centrão governando com o PL. No estado, Tarcísio com o Centrão, com o PL, com o Gilberto Kassab. E a ideia é que em 2026 o Centrão venha junto com a direita. Eu acho que a estratégia está correta, porque se a direita quiser ganhar a eleição presidencial de 2026, ela precisa estar junto com o Centrão. Pronto. Rápido, direto e objetivo. Foi. Depois chega no final do programa, não dá tempo de fazer comentário, vocês deixam esses vácuos. Assim, é verdade. Você quer sabatina? Não, sabatina. E aí, Geisiane, o que você achou disso aí? A gente começa meio Ó, que pergunta, o que você achou disso aí? É, boa essa. Bom, vamos lá. Formal, né?
Super. Bem Eu Daniela concordo. Eu acho que assim, essas eleições mostrou pra gente que a gente, enquanto direita, seja lá o que a gente chame muito de direita, né? Eu gosto mais de me referir às pessoas que não concordam com as ideias da esquerda. Nós conseguimos organizar algo mais concreto. Tem também a questão da vereança. Parabéns. A gente conseguiu. Parabéns para vocês. Calma, Pavinato, não é ainda o paraíso, eu concordo com você, tá? Nós estamos a quilômetros de distância de ter políticos que reúnam. Não, o paraíso é aqui no final da Paulista, não estamos perto da Consolação. De metrô, o paraíso está ali. Eu que sou dá até para ir a pé. Dá para ir a pé, dá Você pra ir a sabe pé. que Casamento é conhecido como Avenida Paulista, né? Ah, é? Não sabia? Não, por quê? Que começa no Paraíso e termina na Consolação. Cara, muito boa essa, eu não sabia. Essa é velha. Eu não conhecia essa, mas Porque realmente. dizer é nova. Mas o ponto é, eu não acho que a gente tem que ser emocionado. Inclusive, é uma característica de quem se considera conservador, né? Você tem que ter um ceticismo, você tem que ter realmente, assim, uma calma na análise. Então, eu não acho... Esse Nós ceticismo temos- é para matar os insetos da política. Algumas pessoas acham que é isso mesmo. Mas eu acho que a gente não tem que ter essa paixão, vou trocar por uma palavra melhor. Eu acho que nós não temos que ter uma paixão ao olhar ao resultado das eleições de 2024. Mas em comparação a 2020, quando Bolsonaro estava no poder e que éramos uma direita com um tiquinho mais de liberdade em relação a dentro de análise política e tal, afinal de contas a gestão federal era uma gestão federal assumidamente da direita, eu acho que nós fizemos um resultado melhor, ainda que a gente tenha feito esse resultado em relação ao Centrão, né? Em relação a essa relação com o Centrão. A prova é tanta que o partido que levou é o PSD, né? Foi o cara que ele fez, é o campeão de prefeitura. Isso porque fizeram campanha, hein? Não vote no PSD. Não vote no PSD. Imagina se não Agora, tivesse pra você, feito. e olha só, para você ver como a política brasileira é um negócio quase que esquizofrênico. O Gustavo Gayer foi quem encabeçou essa campanha. O Gustavo Gayer está se levantando como uma liderança no meio disso que a gente está tentando formar de direita. E, ao mesmo tempo, ainda é uma liderança pequena, uma liderança bebê, porque ele não consegue encampar isso, né? Vote contra os 55 e tal, não vote nessa galera. Não é a realidade ainda. Então, por isso que eu digo, a gente ainda está formando essa liderança do que a gente chama de direita. Acho sim que a gente cresceu, mas a gente cresceu muito em relação a estar com o Centrão, em decorrência de estar junto ao Centrão. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa coisa. Por exemplo, a gente conseguiu colocar bastante vereadores, ainda que seja do Centrão. E a gente conseguiu colocar também vereadores que têm essa mentalidade mais ideológica, aquele voto que é chamado voto ideológico. Acho que aqui São Paulo é um bom exemplo com o Lucas Pavanato. Ele é um cara que está muito mais atrelado a essas ideias ideológicas do que a uma gestão, a forma de administrar, a forma como vai ser feita. E eu acho que no Brasil inteiro a gente conseguiu fazer isso. O Nicolas conseguiu colocar vereadores lá em Minas e tal. Mas, ao mesmo tempo que eu olho isso com otimismo, a gente precisa lembrar que nomes importantes para serem líderes no futuro, a gente ainda não conseguiu passar. Por exemplo, a Cristina Grêmio lá em Curitiba. Eu acho que ela será uma grande liderança, ela tem tudo para isso. A Cristina é uma mulher que reúne... Ela foi eleita ou não? Não. Tem que contar para os espectadores. Ah, perdão, ela não foi eleita, ela não conseguiu se eleger, mas ela foi a mulher mais votada lá de Curitiba, ela conseguiu fazer história. E é importante a gente ainda dizer que, por exemplo, no caso da Cristina, ela teve sim boicote na campanha, ela não tinha tempo de TV, e ela conseguiu fazer um número expressivo lá em Curitiba. Então, eu acho que a gente está começando a mudar. Sem baixaria. E a Cristina, ela reúne o profissionalismo, ela é uma excelente jornalista, é um jornalista mesmo. Que pessoa. Maravilhosa, tem ideias boas, de gestão boas. Então, assim, a gente está conseguindo arranhar essa superfície e colocar alguns nomes que, ainda que não tenham ganhado, consegue levantar esse trabalho. Você sabe também quem eu acho que foi um bom exemplo? O André Fernandes em Fortaleza. Quase 50% Quase dos votos. Conseguiu levar, perdeu, mas tinha Eu não isso. sei se eu fico aliviado ou se eu fico triste, porque o André Fernandes, a meu ver, ele é a maior revelação do Congresso. Desses novos nomes que entraram para a política, o André Fernandes ele vai atrás de aprender como é que funcionam as engrenagens. Então ele para, ele pesquisa, ele pergunta, ele entra com moções certas, ele sabe do estatuto. Então ele é uma grande liderança, seria uma perda
Ele sai do Congresso. Porque ele, diferente, ele sabe engajar na rede social, mas ele não fica só ali. Ele faz o trabalho. Então, o André Fernandes é uma coisa boa para a direita. Você falou do Lucas Pavanato. Você sabe que eu estava falando com... Eu encontrei o Sáchida, o Arthur, e o Sáchida virou para mim e falou assim, parabéns pela eleição. Eu falei, mas que eleição, Sáchida? Ele falou, você não foi o mais votado de São Paulo? Eu falei, não. Ele falou, nossa, então alguém foi eleito com a tua ajuda. Eu falei, pois é, mas não foi, ainda bem que foi o Lucas Pavanato, né? Não foi outra pessoa, né? E aí, Dani? Pavi, eu vou na linha exatamente do argumento da Geisiane com relação a essa vitória da direita, mas com o apoio do Centrão. Eu vejo o seguinte, que a direita ela está jogando o jogo que é possível. Né? Não adianta ter aquela mentalidade do novo, de antigamente, não é purista, achando que vai conseguir chegar aos postos de poder, que vai conseguir avançar sozinho com uma espada ali, tudo contra todos e contra tudo. Não vai, porque a estrutura ela é feita de tal forma que, se você não conseguir realizar as alianças certas para, quando chegar no poder, fazer aquilo que é certo para a população, não vai chegar, simplesmente vai morrer antes de tentar. Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Então, eu vejo, sim, com olhos positivos com relação especialmente, não é, ao recuo da esquerda no nosso país, quando a gente analisa no geral, ao recuo especialmente aqui também nas cidades do estado de São Paulo, mas também com um certo otimismo ao ver que a direita, ela está fazendo essas alianças e eu não acredito que são alianças puristas. Não é? Todos sabem que ali todos têm determinados interesses, mas ao final a direita ela só vai efetivamente conseguir se consolidar e avançar no nosso país se não cometer os erros que a própria esquerda cometeu, tá? De se distanciar das pautas que são importantes para a população. Mas se a direita conseguir continuar nesta linha e se manter, aí sim nós vamos consolidar e vamos até esquecer que algum dia existiu o PT aqui no nosso país, não é? Mas se a direita não atuar de uma forma adequada com essas alianças, aí, para finalizar aqui meu argumento, eu vou até ter que ler, tá, essa mensagem de uma grande pensadora aqui do Brasil, porque é de uma profundidade muito grande. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Muito boa. Que demais, hein? Que demais. Bom, chegou a... Pavi, eu vou seguir primeiro. Eu voto com os relatores, porque foi muito bem sintetizado e a principal angústia, estrategicamente, ficou bem definido que a direita ela precisa fechar com o Centrão. Porque está bem dito, quem manda no Brasil é o Centrão, não é a ideologia. Aí nos traz a necessidade de entender, afinal de contas, o que é o centro na política. Na política, o centro é exatamente aquela possibilidade de se trabalhar não por pautas ideológicas, mas por programas e projetos. Isso é que seria a lógica do centro. No Brasil, isso se deturpou tanto que ser centro não é trabalhar por pautas e projetos, é trabalhar pelos projetos em que eu posso entrar de alguma maneira. Ou seja, o meu grupo vai ganhar de alguma forma e eu estou pouco me lixando pelo projeto em si, mas que você veja as emendas parlamentares. Quem já teve a possibilidade de ver uma negociação de emenda parlamentar, chega, por exemplo, um pobre coitado de um prefeito ou de um vereador para pedir recursos para a sua cidade. Aí ele senta para conversar com o deputado olha, mas olha aqui, eu tive só 50 votos na tua cidade, por quê? Mas veja, o meu projeto é para construir um hospital que vai ampliar para toda a cidade. Não é só a cidade, é para toda a região. Cidades poderão vir aqui e é o melhor local, porque o deslocamento logístico é fantástico. Não me interessa, meu querido. Eu vou perguntar lá pro teu deputado do teu partido, mas o deputado do partido dele não está nem aí, porque já entregou o dinheiro. Então, quando a gente olha, não é o centro pela negociação de projetos, e uma negociação clara, transparente, adequada. O centro é apenas uma negociata. Então, o centrão é tipo um café, você senta para tomar um café, e é aquele café que você tem que tirar uma foto.
Basicamente é isso. Café e foto. Basicamente é isso. Eu entendi o que você falou. É isso aí, eu entendi o que você falou. É basicamente isso. O Centrão deixou de ser um ambiente de negociação para ser um ambiente de dinheiro na mão. O resto eu não preciso dizer, porque já é uma... Então, aí existe a deturpação do centro. Quando você tem a deturpação do centro e a direita entende que ela precisa negociar com o centro... Quando você tem um projeto, você se esbarrama no centro. Como diria lá na América Central, quem nem gosta de café pequeno, vá para o banquete se esbarramando em outros lugares. É isso, mas acaba sendo apenas uma negociação desse tipo de maneira de agir. Agora, aí você vê a nossa direita. Fantástico. Quando a gente olha, MDB e PSD foram os vencedores. MDB e PSD, PL, vamos colocar também. Quando a gente para e dá uma olhada e diz assim, foi a negociação apenas por interesses pessoais e de liderança e de poder, nada mais. Quais são os projetos reais para a sociedade? A direita, ela vai conseguir dar o salto se ela conseguir, nestes processos de negociação, colocar as pautas que são sagradas da direita. E dentre elas, a pauta que eu diria que é o busilis, que tá o problema que articula todos os problemas, é a retirada do Estado do processo de negociação, empreendimento e construção econômica. Porque o Estado, tendo o controle do dinheiro, ele controla tudo. Ele controla a educação, controla a cultura, controla a moral, controla a honra, controla as Forças Armadas e controla o que ele quiser. Sem essa pauta dentro, a população não goza dos seus direitos. E olha, só para encerrar, aí a gente vê, por exemplo, alguns cálculos que são interessantes para você analisar. Em número de governados, acho que foi o PSD, que tem o maior número de governados, que tem 27,9 milhões. Isso não significa muita coisa. Sabe por qual razão? Porque quando fala em número de governados, vocês são governados os que votaram e os que não votaram neles. Então é uma população. Onde que você vai verificar se tem algum sentido? Pelos recursos que vão ser destinados para lá, para fazer obras públicas, fazer políticas públicas, ou para colocar no bolso, seja da maneira que for, legal ou ilegal. Então isso não significa um ganho, significa apenas o seguinte, a pauta ideológica foi deixada de lado pela esquerda, porque a esquerda esvaziou, e tem um detalhe, eu estou falando aqui desde o primeiro programa, o teto da esquerda são 30 pontos, foi quanto o Boulos praticamente fez. A pauta da esquerda é, ele fez 40. Ele fez 40 quando você retira os votos nulos e brancos. Quando você pega a totalidade, a base, o topo da esquerda, é entre 15 e 25. É isso que acredito na esquerda. Por que eles ganham? Por que eles avançam? Porque eles são mais bem articulados, porque eles não traem os seus pares, só traem depois que chegam no poder. Até chegar no poder, não. Um dá a mão pro outro. E a importância do PT ter saído, ele aumentou o número de prefeituras. A Gleisi Hoffmann que eu digo. Ele aumentou o número de prefeituras, mas foram prefeituras inexpressivas. Sim. Qual é o grande problema de, mesmo assim, ser importante para eles? Sabe que a primeira coisa que o pessoal do PT faz quando chega no poder, quando ocupa um cargo de executivo, ele pede a lista de todos os cargos de confiança de secretaria. Ele olha, afasta e traz o seu público. Aí algum vai dizer, isso é corrupção? Não, não é corrupção, essas regras permitem. Por que ele vai colocar alguém que está lá, que não é da galera dele? Eles precisam disso para dar emprego para sua base e dizer, ninguém larga a mão de ninguém. Ou seja, aumentar o número de prefeituras é bom. O problema todo é, como é pouca gente nessas prefeituras, que é pouca gente que é governado, como é que eles vão justificar a remessa de recursos para lá? Só vai ser pela emenda parlamentar. E na emenda parlamentar eles vão ter que negociar com o Centrão. Fica uma dica para a galera direita. Aquilo que foi falado pela Dani, pela Geise e pelo Arthur. Negociem com o Centrão, porque se vocês não fizerem isso, o governo federal vai fazer para deslocar recursos para essas 244 cidades. Dentro da lógica da negociação. E sabe o que vai acontecer conosco? É aquilo que vocês sabem sem fazer barulho. E nós vamos perder em 2026. Eu posso trocar a expressão lógica da negociação por loja da negociação? Fica muito bem. Magazine da negociação. Shopee da negociação. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.